Fala pessoal do YouTube, tudo bom com vocês? Ângelo do canal Japa Informática, e hoje eu vou mostrar para vocês aqui um dos serviços que, assim, dá um lucro muito bom, apesar de dar um bom trabalho, tá? E como eu disse no vídeo de troca de teclado, tá bom? Paciência e capricho é o que você vai precisar. Esse notebook aqui é um notebook que não só ele, mas a maioria desses notebooks que estão vindo mais finos, eles têm o problema de quebrar a carcaça, as fixações onde fixam os parafusos das dobradiças, tá? Porque acaba ficando duro, rígido de tanto abrir e fechar, sujeira, falta de lubrificação, e aí ele força cada vez mais essas partes e os parafusos, as ilhas de roscas, acabam se soltando. Ela é fundida com plástico e ela acaba se soltando do plástico, da carcaça. No caso desse cliente aqui, ele teve sorte que não danificou a tela. Em alguns casos chega até quebrar a tela, tá? Isso daqui acontece porque a maioria dos clientes não abre segurando pelo meio a tela, eles abrem segurando por um canto, por um lado só. Então a força ela acaba sendo desigual, ela força mais de um lado do que do outro. E o serviço aqui, a gente tem duas opções, ou troca a tampa, ou a gente faz a restauração da carcaça. Dependendo, você não vai achar uma tampa dessa daqui num preço barato, ok? Nessa época aqui que eu fiz esse vídeo, uma tampa dessa daqui você não encontrava por menos de R$500 no Mercado Livre. Por vários motivos. Uma porque sempre quebra, então aquilo que tem bastante demanda, o preço sobe e infelizmente é isso daí. Então, o cliente optou por restaurar a carcaça, tá bom? E o procedimento é esse daí que vocês estão vendo, desmontar a carcaça inteira. No caso eu venho com uma espátula metálica e a gente vai levantando e vai abrindo a carcaça inteira. Tirando a parte de baixo aqui, como quebrou na parte da tampa da carcaça, então aqui a gente vai desmontar, tirar toda a parte de cima e ficar só com a cabeça do notebook, só com a tampa e a tela. Aqui a gente vem com cuidado também, desmontando para poder tirar a moldura sem quebrar as travas, tá bom? Para poder recolocar no lugar. Porque a função da restauração da carcaça não é você colar tudo e deixar ela abrindo e fechando. A função da restauração da carcaça é restaurar de forma ao qual, quando o cliente precisar abrir de novo esse notebook, ele conseguir abrir da forma ao qual ele foi projetado, entendeu? Com todos os parafusos e encaixes, tá? Ó, aqui dá pra ver já um parafuso solto, ele tá até com plástico, e aqui já não tem nem os 3 parafusos. Ok? Então tem um ali que já estava solto, na hora que eu abri a carcaça ele já caiu, então já estava para quebrar esse lado aqui também, tá? Então a gente vai ter que fazer essa restauração dessa uma ilha aqui e fazer o ajuste das dobradiças. Olha como que tá sujo. E aqui a gente vai ter que refazer os 3 lados. O pior é que caiu os 3 lados, o cliente perdeu os parafusos, então eu vou ter que caçar aqui na minha caixinha de parafuso 3 parafusos e 3 rosquinhas, ilhas de rosquinhas metálicas para poder colocar no lugar. Por isso que eu sempre compro carcaças e deixo guardado essas peças, porque elas servem de reposição para você poder fazer o serviço. E aí procura, até você achar, ó, tá vendo? Aí eu acho as rosquinhas, as ilhas de roscas com os parafusos iguais, ok? E aí a gente começa o processo de restauração. Como essa tela é colada, eu resolvi não tirar a tela do lugar, tá? Para não correr o risco de danificar a tela. Aí eu coloquei fita para poder proteger, para não cair respingo de resina. E a gente vai começar o trabalho de restauração dessas ilhas de fixação da dobradiça da carcaça. Olha, aqui ela quebrou e ficou até com um pedaço do plástico da carcaça, só que eu não uso dessa forma, tá? Eu tiro e deixo só a ilha de metal mesmo, só a rosquinha de metal mesmo, para poder fazer a fixação. Então eu quebro ali, eu tiro aquela parte, okay, com um alicatezinho de corte, para poder deixar desse jeito, só a ilha de metal mesmo com o parafuso, ok? Aqui o cliente ele já tinha feito um trabalho com Tec Bond, então sobrou resíduo de Tec Bond, então eu estou dando uma lixada aqui para poder deixar retinho, sem nenhum pedaço ali, para não atrapalhar na hora de fazer a fixação.
E aqui a gente faz a mistura do pó junto com a resina, tá? Junto com o catalisador. E aí você vai mexendo a mistura. Eu coloco, não tem uma medida certa, tá? Eu vou colocando e eu vou deixando, misturando ele até ele virar uma consistência meio pastosa. Não pode ficar muito líquido, senão ele vai acabar se esparramando pela carcaça e pode manchar a tela, tá? No caso, como tá com a tela aqui. Então tem que deixar numa consistência meio pastosa. E você vai colocar o parafuso já rosqueado na ilha de metal. Por dois motivos. Uma, que ele vai servir como guia para poder encaixar no lugar certo. E outra, para não entrar cola dentro da rosca, porque senão depois você não vai conseguir parafusar o parafusinho. Tá bom? Acertando a consistência, você vai colocar a resina no lugar. E vai colocar o parafuso junto com a rosquinha de ilha. A ilha de rosca. E vai fixar no lugar, tá? E vai deixar um tempo ali para secar. Isso daqui não é para poder colar o parafuso também junto na dobradiça, tá bom? Isso daqui a gente vai tirar, tá? Então não vai colar aqui e esquecer de um dia para o outro, senão depois isso daqui você não tira do lugar. Então a gente deixa até secar um certo ponto e depois a gente tira o parafuso para fazer o acabamento, porque note que ficou bastante resina para fora e ele fica mais alto. Isso daqui atrapalha na hora de fechar a carcaça de cima. Ele vai ficar mais alto e depois ele não vai encaixar a carcaça. Então a gente vem tirando aqui o resíduo que fica, o excesso que ficou para fora, ok? E depois de tirar todos os parafusos, note que tem alguns lugares que eles ficam sem resina, entra bolha de ar. Então a gente precisa fazer a resina de novo. Tá, essa parte onde excedeu aqui a gente acaba lixando, fazendo um acabamento, planando ele. E onde ficou aqueles buraquinhos de ar onde não pegou resina, a gente vai ter que fazer mais um pouquinho de resina e ir preenchendo esse espaço. Porque senão ele vai quebrar de novo, ele não ficou 100% fixo, tá? Então a gente faz aqui, dessa vez eu faço um pouquinho mais mole para ele poder entrar certinho no lugar. E ali a gente vai preenchendo o espaço que tinha ficado ar, o espaço que não entrou resina, a gente vai terminando de preencher. Por isso que eu falo, pessoal, é uma mão de obra cara. Por quê? Porque tem que ter paciência, tem que ter cuidado, tem que ter capricho na hora de fazer. Por quê? Senão esse serviço aqui você faz e ele volta. E é que nem eu falei, fazendo dessa forma, o dia que você precisar soltar essa dobradiça aqui, ela vai sair, tá bom? Você vai conseguir desparafusar, vai conseguir trocar tela, vai conseguir fazer tudo da forma ao qual é o original. Agora aqui eu estou desbastando o excesso que ficou para cima. Ok? Tem que planar certinho para na hora de parafusar na hora de colocar o parafuso aqui, ele ficar na altura certa e não atrapalhar no fechamento no encaixe da moldura. Certo? Com tudo feito agora sim a gente vai parafusar certinho de novo no lugar, depois que está tudo feito, tudo planado, tudo limpinho. Aí volta com os parafusos e pronto. Olha, note que ele ficou igualzinho ao original. Os dois do lado ali eram os que não tinham saído. Eu tinha colocado um só desse lado. E do outro lado aqui os três parafusos que quebraram. Aí você vai ter que ajustar a pressão das dobradiças para não acontecer mais. Como que eu faço essa medição da pressão das dobradiças? Tem o parafuso onde você consegue apertar para deixar mais duro e você abrir para deixar mais mole, tá? E aí o que eu faço? Eu seguro nas dobradiças e levanto. E eu vejo, se a tela descer sozinha, quer dizer que está faltando apertar, porque senão o notebook vai ficar com a tampa muito mole. Se você não pode deixar muito duro também, senão ele volta a quebrar, tá? Então você tem que achar o ponto certo. E aí é só montar o notebook. E esse daqui é o resultado. O notebook abre e fecha tranquilo, normal. Pode ver que o encaixe ficou perfeito, tá bom? E a dica que você vai ter que dar para o cliente é sempre abrir pelo meio, nunca abrir pelos cantos, porque senão vai voltar a quebrar, tá bom? Bom pessoal, esse daqui é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e até o próximo vídeo.